que é 2 aos Coríntios, capítulo 4, do verso 7 até o capítulo 5, verso 10. Eu queria convidá-los a acompanhar. Estou usando a Almeida atualizada, a nossa tradicional RA, para fazer a leitura e a exposição. 2 aos Coríntios, capítulo 4, de 7 em diante. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Sabemos que se nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, te damos graças porque é o Senhor que tem sustentado teu servo Robinson Grangeiro todos esses anos, como fiel ministro do Evangelho. E, Senhor, como pastores, nós sabemos dos sofrimentos, das angústias, das dores, perplexidades que o teu servo enfrentou esses 35 anos. Apesar de tudo, hoje à noite ele está aqui para te render graças, porque nós não desanimamos, nós não perdemos o ânimo de te servir, porque é o Senhor que nos sustenta, e Ele sabe disso, e é por isso que nessa noite rende graças ao teu nome, juntamente com o seu rebanho, seus irmãos, amigos e colegas de ministério. Nós pedimos, Pai, que a exposição da tua palavra agora nos traga conforto, orientação, iluminação, tudo de acordo com a necessidade de cada um de nós e a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. O apóstolo Paulo nos dá na sua literatura pelo menos 5 listas dos sofrimentos que ele enfrentava como ministro de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 4, de 11 a 12, e aqui na segunda carta, 4 listas. E essa aqui que eu li para vocês é uma delas. Essa relação que nós acabamos de ler aqui é uma dessas 5 listas dos sofrimentos do apóstolo Paulo. Qual a razão pela qual, nas 2 cartas que ele escreveu aos Coríntios, ele nos dá 5 listas
de todos os sofrimentos que ele passou por causa de Cristo. O objetivo de Paulo era mostrar que esses sofrimentos, eles tinham um propósito da parte de Deus na sua vida como ministro. E ele faz isso para responder a acusações ou denúncias ou críticas feitas pelos seus inimigos. O apóstolo Paulo tinha muitos inimigos, especialmente aqueles da circuncisão que haviam abraçado o cristianismo e que insistiam que os gentios guardassem a lei de Moisés para serem salvos. Pessoas que Paulo enfrentou durante toda a sua vida. Pessoas que acompanhavam o ministério de Paulo, se infiltravam nas igrejas que Paulo havia fundado e corrompiam a fé simples no Evangelho da Graça com um legalismo absurdo que nunca foi orientado nem dito pelo Senhor Jesus como necessário para a salvação. Esses falsos mestres se apresentavam como apóstolos de Jesus Cristo e procuravam diminuir o apóstolo Paulo com algumas críticas. Primeiro, ele não era dos 12. Paulo não fazia parte do grupo original de discípulos que Jesus havia chamado. Segundo, ele não era nem da Judeia, ele era um judeu da dispersão, ele era de Tarso da Cilícia. Terceiro, ele vivia sofrendo, apanhando, sendo expulso das cidades, a mensagem deles rejeitada pela maioria da nação judaica. Como é que Paulo podia ser um homem de Deus se em cada cidade que ele entrava para pregar o Evangelho, ele saía de lá apedrejado, corrido, depois de passar um tempo na prisão, como Filipos, chicoteado, escorraçado pelas autoridades e descrido pelos seus contemporâneos? Como é que esse homem podia ser de Deus com tanto sofrimento? Como é que Deus permitiria que um servo seu passasse por aquilo que Paulo passou? Nas listas que Paulo apresenta do seu sofrimento, nós temos naufrágio, fome, sede, nudez, prisão, traição de amigos, perseguição de inimigos, cadeias e uma série de outros sofrimentos que mostram o que eram usados pelos inimigos de Paulo para dizer, essa é a prova que Paulo não é de Deus, porque se Paulo fosse de Deus, ele não passaria por todo esse sofrimento, Deus não deixaria que seu servo enfrentasse todo esse sofrimento. Uma das razões, então, pelas quais Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios é explicar à igreja de Corinto, onde esse tipo de crítica estava sendo feita, a razão dos seus sofrimentos, porque é que ele sofria tanto, e a razão pela qual ele não desanimava diante de tantos sofrimentos. Dois objetivos que nós encontramos aqui. O texto que eu li para vocês é o miolo da carta, onde Paulo faz essa autodefesa, onde ele se explica, procura responder a esses dois questionamentos. Primeiro, por que é que ele sofre tanto, sendo ministro do Evangelho? Por que é que Deus deixa e permite que ele passasse por tanto sofrimento e tanta dor? E segundo, a razão ou as razões pelas quais ele nunca desanimou do ministério e pelas quais ele continuava a pregar o Evangelho de cidade em cidade em vista de tudo que ele passou. Nós vamos começar então, primeiro, ele dando a razão dos seus sofrimentos, que está aí do verso 7 até o verso 15. São 4 pontos aqui nessa primeira parte. A primeira coisa que Paulo diz é que ele sofre porque era preciso deixar claro de onde vinha o poder do seu ministério. É o que nós lemos aí no verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O tesouro que ele se refere aqui está nos versos anteriores, é o conhecimento de Deus na face de Cristo. Está muito bem claro aí no verso 6, Deus iluminou o nosso coração, Ele que das trevas disse que resplandecesse a luz, Ele resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro, que é esse conhecimento de Cristo, o Evangelho, em outras palavras, em vasos de barro.
Deus tinha dado ao apóstolo Paulo conhecimento extraordinário a respeito do próprio Deus, do seu Filho Jesus Cristo, do caminho da redenção, do caminho da salvação. Porém, esse conhecimento, ele estava guardado dentro da figura frágil, humana, vulnerável do apóstolo Paulo. Paulo aqui está usando uma figura que seria facilmente reconhecida pelos seus leitores. Naquela época, não tinha cofre, nem ninguém guardava dinheiro debaixo do colchão. Ninguém fazia isso. As joias, objetos de valor, geralmente eram escondidos em vasos simples de barro, que externamente a pessoa dava valor algum. A pessoa olhava para o vaso e dizia, é um vaso simples, sem propósito, não era bonito, não era pintado, mas dentro estavam os tesouros mais preciosos e mais caros dos seus possuidores. Então, Deus reservou essa joia preciosa, esse tesouro precioso, que é o conhecimento de Deus na face de Cristo, dentro de pessoas como o apóstolo Paulo, pessoas frágeis, pessoas vulneráveis, pessoas que estavam sujeitas a serem quebradas. E o propósito de Deus é exatamente esse, mostrar que, eu vejo como Paulo diz no verso 7, nós temos esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que o tesouro aparecesse, o vaso tinha que ser quebrado. Para que ele aparecesse em toda a sua glória, aquele recipiente tinha que ser desfeito. Essa era a razão dos sofrimentos de Paulo. Ele era como aquele vaso de barro, esmagado constantemente pelas perseguições e pelos sofrimentos e pelas privações, para que ficasse claro que o poder do ministério vinha de Deus, a excelência do poder vinha de Deus e não daquele vaso frágil que abrigava esse conhecimento extraordinário. É por isso que ele sofria. Deus o quebrava constantemente, para que ficasse claro que não era Paulo, mas era o Deus que havia se revelado a ele e que havia mostrado a ele a grandeza do seu poder. O segundo ponto do apóstolo Paulo é que deixava ele chegar. Veja só, no verso 8, em tudo somos atribulados, isso aí é a quebradeira, né? Porém, não angustiados. Deus permitia que ele fosse atribulado, porém não ao ponto do apóstolo Paulo viver em profunda angústia. Perplexos, ou seja, tinha momentos na vida em que o apóstolo Paulo, no ministério em que Paulo estava completamente perplexo, sem saber o que fazer, nem o porquê das coisas estarem acontecendo com ele, porém não desanimado. Deus deixava que ele ficasse perplexo algumas vezes, porém não ao ponto do desânimo. Continuando no verso 9, perseguidos, Deus permitiu muita perseguição na vida do apóstolo Paulo, porém não desamparados. Abatidos, não foram poucas as vezes que Paulo se sentiu assim, porém não destruídos. Ou seja, Deus mantinha Paulo no limite. Ele era quebrado, ele era esmagado, ele era perseguido, ele era sofrido, porém não, o porém não, ou mais não, era Deus segurando a provação, segurando o sofrimento para que o apóstolo não desistisse de si mesmo, abandonasse o ministério ou simplesmente dissesse, isso aqui não é para mim. Então, é assim que Deus mostra que a excelência do poder no ministério é dele e não do pastor. É mantendo o pastor ali no limite, sofrido, angustiado, e às vezes tem conselhos e presbíteros que acham que a missão santa deles é fazer com que o pastor de fato experimente isso na sua plenitude, não é? Então, o pastor está ali no limite, não é? Angustiado, sofrido, adoentado, quebrantado, mas não abandonado, não destruído completamente, porque Deus o segura, Deus o sustenta. Então, primeiro a figura do vaso, segundo Paulo fala desses contrastes para dizer que Deus permite que ele viva no limite, não é sempre essa expressão, porém não, né? Porém não, significa essa intervenção de Deus. Terceiro, essa é a maneira pela qual Deus se manifesta, que é através dos sofrimentos. E
Isso aqui agora nós vamos para o terceiro ponto, né, dessa primeira parte. Essa é a única maneira pela qual a vida de Cristo se manifesta através do pastor. Veja só o que ele diz aqui no verso 10 e 11. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. É isso que o pastor faz, o ministro do Evangelho. Ele leva no corpo o morrer de Jesus. Ele foi chamado para ser discípulo e ministro daquele que morreu na cruz para que nós pudéssemos ter vida. Por que é que pastores imaginam que seria diferente com eles? Pessoas às vezes querem ser pastores e entrar no ministério com a ilusão do cargo, da beleza, da nobreza, da posição de destaque do pastor, esquecendo que isso é uma externalidade passageira, superficial, porque o pastor é discípulo do crucificado, é ministro daquele que foi crucificado para dar vida. Se Deus não poupou o seu filho, vai poupar os seus ministros? Então, ele leva, Paulo diz, eu levo no meu corpo o morrer de Cristo. O morrer de Cristo, assim como Cristo morreu para dar vida, o pastor tem que morrer para que as ovelhas vivam. Esse é o método de Deus, esse é o caminho de Deus, não tem outro caminho. Verso 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O segredo do ministério, a eficácia do ministério pastoral, é a manifestação da vida ressurreta de Cristo através do pregador do Evangelho, não somente da sua exposição, mas do seu próprio testemunho. Então, é Cristo fluindo, a vida de Cristo fluindo através do pastor, do pregador, que é a maneira pela qual Deus governa a sua igreja, espalha o Evangelho, chama pessoas, equipa pecadores e faz com que a sua igreja avance. Morte para que haja vida, morte de alguns para a vida de outros. E adivinhe quem é que morre? Não é? Ele diz aqui claramente no verso 10, no verso 12, agora falando, se dirigindo aos coríntios, ele diz, de modo que em nós aqui é Paulo e demais pregadores, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O pastor não pode querer que sua congregação viva se ele não está disposto a morrer. Ele tem que morrer, e para que ele morra, Deus traz o sofrimento, porque ninguém morre voluntariamente, né? Ninguém quer morrer, então Deus tem que matar o pastor, por assim dizer. E como é que Deus faz isso? Sofrimento, dificuldade, provação, angústia, frustração, inimigos, incompreensões, calúnias, tanta coisa que se levanta, e que se levanta com a permissão de Deus. E às vezes o pastor clama e geme, como o apóstolo Paulo vai dizer aqui no capítulo 12, Senhor, tira esse espinho da minha carne, e a resposta de Deus é, não, a minha graça te basta, porque quando você está fraco, então é que você está forte, porque o meu poder se manifesta na fraqueza, o poder de Deus se manifesta na fraqueza do pastor, o vaso quebrado, o mas não, viver no limite, a morte diária para si, para seus planos, para o seu conforto, para que as ovelhas tenham vida à semelhança de Cristo. E finalmente, ele diz aqui, que essa vida chega através da operação, a vida para as ovelhas chega através da operação da morte. Isso aqui já adiantei. Deixa então resumir essa primeira parte aqui, para a gente passar rapidamente para a segunda. Paulo está respondendo à acusação, se você fosse um homem de Deus, você não sofreria tanto. Porque como é que Deus trata os seus ministros dessa forma? Se você fosse de Deus, você não passaria por tantos sofrimentos. A resposta de Paulo é que os sofrimentos são parte essencial da vida do pastor, para mostrar que a excelência do poder vem de Deus, para mostrar que ele depende de Deus porque vive no limite da sua própria existência, para que ele morra para si mesmo, para que a vida de Cristo flua através dele e alcance o rebanho, e que dessa forma todo o propósito de Deus para a sua igreja seja alcançado através de ministros que carregam a sua cruz,
lembrando que cruz aqui sempre é símbolo da morte para o eu, a morte para os seus próprios interesses, para que a igreja receba vida. Então, essa é a resposta que Paulo dá sobre a razão dos seus sofrimentos. Eu sofro por causa disso. E eu desconfio que essa é a mesma razão pela qual Deus continua permitindo que os seus ministros passem por tanta angústia, sofrimento, dor, privações, dificuldades, incompreensões e uma lista enorme de outros contratempos que trazem quebrantamento profundo ao coração do pastor. E o alvo é esse mesmo, é como se Deus dissesse: eu sei que dói, mas você precisa disso, porque eu não posso usar um ministro arrogante, eu tenho que usar alguém quebrantado. Se eu não poupei o meu filho, também eu não pouparei aqueles que pretendem ser ministros do Evangelho. Nesses 35 anos de serviço a Deus, reverendo Robson Grangeiro sabe muito bem do que é que nós estamos falando. E sabe como é assim que funciona em todo pastor que quer servir a Deus, é dessa forma. Deus às vezes dá uma piscadela, cortesia do Todo-Poderoso, um tempo de alívio e descanso, mas a quebradeira sempre vem, né? E ela é constante na vida dos ministros do Evangelho. Então, essa é a razão pela qual Paulo diz que ele sofre tanto. Agora vem a segunda parte, e que eu espero colocar num tom mais encorajador, é que Paulo explica o porquê ele não desanima, porque, sinceramente, à luz do que Paulo, das 5 listas, que eu não tive a oportunidade de ler aqui para vocês, à luz dos sofrimentos que o apóstolo Paulo menciona nessas 5 listas na correspondência aos Coríntios, eu creio que a grande maioria dos pastores modernos já teria mudado de profissão há muito tempo. Quando veio a pandemia, esses anos agora, passados, né, esses anos que acabaram de passar, e que ela estava no auge, eu estava lendo uma estatística lá nos Estados Unidos, que vendo o saldo da pandemia no meio do pessoal religioso, a quantidade de pastores nos Estados Unidos que abandonou o ministério depois da pandemia, porque não conseguiram suportar o esvaziamento de algumas igrejas, a perda do pastorado em outras, ou a perda de entes queridos, ou muita gente na igreja que morreu por conta da pandemia, e eles simplesmente não estavam preparados para entender a razão do sofrimento, especialmente eles que achavam que, uma vez que foram chamados por Deus para serem ministros da sua palavra, que mereceriam, talvez da parte de Deus, um tratamento mais diferenciado ou mais especial, e de repente se viram passando pelas mesmas angústias que os membros da sua igreja, e não resistiram a isso, e não foram poucos aqueles que abandonaram o ministério. Então, por que Paulo continuava? Por que ele continuava, não é? Apanhando de cidade em cidade, sendo preso de cidade em cidade, sendo recusado de sinagoga em sinagoga? Entretanto, ele passou 15 anos na bacia do Mediterrâneo, ao lado do Ilírico, plantando igrejas, anunciando o Evangelho, com zelo, com dedicação, simplesmente imparável, né? Não sei se tem esse adjetivo aí, ou ele era imparável, nada parava o apóstolo Paulo. Por quê? Qual era o segredo do ministério desse homem? Ele nos diz aqui, do verso 13 do capítulo 4 até o capítulo 5, verso 10, são 5 pontos que ele coloca aqui, que eu vou correr aqui com vocês. O primeiro deles é que ele cria na ressurreição dos mortos. Ele cria na ressurreição dos mortos. E porque ele cria na ressurreição dos mortos, ele estava pronto para morrer no serviço de Cristo, pronto para sofrer a serviço de Cristo, porque ele sabia que a verdadeira vida ainda o aguardava. Verso 13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Paulo aqui está fazendo uma citação de Davi, no Salmo 116, verso 10. Lá nesse Salmo, Davi fala que mesmo diante dos inimigos,
diante das dificuldades que ele enfrentava como rei, como servo de Deus, ele continuava falando, cantando e louvando a Deus no seu ministério de salmista, porque ele cria que Deus haveria de lhe dar a vitória. Eu creio, por isso que eu falo. É isso que Davi disse no Salmo 116. E Paulo se apropria dessa passagem. Eu creio, por isso que eu continuo falando. E em que Paulo cria que o mantinha falando e pregando no meio de tanto sofrimento? Ele diz no verso 14: sabendo isso, que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Paulo cria na ressurreição dos mortos, por isso ele continuava falando. Eu creio, por isso eu falo. E essa é a primeira razão, o primeiro segredo de Paulo para não parar de pregar, porque ele cria, e ele não podia fazer outra coisa. Ele cria na ressurreição. Ele cria que haveria um dia em que os mortos haveriam de ressuscitar pelo poder de Cristo, e que uma nova vida, a vida eterna, no novo céu e na nova terra, teria início, e que ele participaria juntamente com os coríntios, que eram crentes, como ele diz aqui. Cristo nos ressuscitará e nos apresentará conosco, juntos, convosco, aliás, juntos estaremos nessa nova realidade, no mundo vindouro que se aproxima. Quando o pastor crê nisso de todo o coração, e ele é motivado por isso de todo o coração, ele enfrenta qualquer dificuldade, porque ele sabe que nada aqui nesse mundo pode se comparar com a glória da ressurreição. Ele crê nisso, por isso que ele fala, E ele termina dizendo que essas coisas existem para a glória de Deus, todas essas coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. O que Paulo está dizendo é que essas pessoas, essas coisas, essa maneira de Deus agir, faz com que as pessoas alcançadas pelo ministério dele deem mais graças a Deus, especialmente aquelas que pensam na ressurreição e vivem pela ressurreição e agradecem a Deus por isso, e no final toda a glória acaba sendo de Deus. É isso que ele quer dizer aqui no verso 15, Você vê que ele termina dizendo que as ações de graças abundantes por meio de muitos redundam para a glória de Deus. Então essa é a primeira razão que ele não desanima. Ele crê na ressurreição dos mortos, por isso ele continua e está pronto a morrer e sofrer por amor de Cristo Jesus. Eu creio que também esse é um excelente incentivo para muitos, não só para os pastores, mas para os crentes em geral, especialmente para aqueles abatidos pela questão da política brasileira, a situação da economia brasileira, as perspectivas do futuro. Nós não vivemos por essas coisas. Nós cremos na ressurreição dos mortos, por isso falamos, independentemente do cenário político. Nós vamos continuar falando, porque nós cremos em algo maior e superior. E é isso que guia, não somente o pastor no ministério, mas o crente na sua vida, no dia a dia. Segunda razão, segundo ponto de Paulo, por que é que ele não desanima? É porque ele faz uma comparação entre o sofrimento presente e a glória futura, nos versículos 16 até capítulo 5, verso 1. São 4 contrastes que ele faz. Ele compara a glória futura, ele introduziu esse assunto com a ressurreição, ele compara a glória futura com o que ele está passando agora, e ele então diz, à luz dessa comparação, do resultado dessa comparação, eu não posso desanimar. Quais são as comparações que ele faz? A primeira é entre o homem exterior e o homem interior. Verso 16, ele começa anunciando, por isso não desanimamos. Então ele agora está mudando de assunto, Ele está dizendo agora por que é que ele não vai desanimar. Então, por isso não desanimamos. 2 pontos. Então, vem as 4 razões, na forma de 4 contrastes, porque ele não desanima. Primeiro é esse. Não desanimamos porque mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O homem exterior é o que nós somos no nosso corpo humano. É o homem exterior porque ele está em contato com o exterior, com a realidade física. Então está sujeito a doenças, passar fome, passar necessidade, a sentir dor, envelhecimento e finalmente a morte. Esse é o nosso homem exterior.
né? Ele está se corrompendo. Cada dia que passa, ele se corrompe no sentido não ético, de pecado, né? Porque ele já é, mas ele se deteriora. A cada dia você está se deteriorando mais um pouco. Seus músculos, seus nervos, o seu coração, tudo que você é, seus ossos, a cada dia que passa, está se corrompendo, deteriorando mais um pouquinho. Mas em contraste, a cada dia o homem interior se renova, que é aquele que vai permanecer por toda a eternidade, num corpo novo que vai ser dado na ressurreição. Então eu estou ficando mais velho, estou ficando mais cansado, eu estou ficando mais doente, estou me aproximando mais da morte, eu sinto isso muito mais do que ele, não é? Mas ele vai chegar onde eu estou também, vai chegar lá, só uma questão de tempo. Então, não é, reverendo? A gente vai ficando, o nosso corpo exterior vai se desfazendo, mas o interior se renova. Eu sinto que hoje eu conheço a Deus, amo a Deus e o meu Senhor Jesus Cristo muito mais do que há 42 anos atrás, quando eu me converti. Muito mais. O meu homem exterior está se corrompendo, mas o meu interior se renova dia a dia. E é isso que faz com que o pastor não desanime, porque ele sabe que os sofrimentos do ministério, se por um lado representam a corrupção do homem exterior, por outro, é a preparação que Deus está fazendo do homem interior para aquele grande dia, e que nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus, o homem perfeito, que é o nosso modelo e o nosso exemplo. O segundo contraste que ele faz está no verso 17, entre tribulação leve e glória pesada. Verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui. Ele se refere àquela lista de sofrimentos dele, que está incluído, né? Está incluído fome, sede, nudez, frio, naufrágio, chicotada, prisão, expulsão, rejeição, traição. Acho que dá para botar em ordem alfabética, é enorme a lista de sofrimento de Paulo. São 5 listas. Paulo olha para essas listas e diz aqui, é leve e momentânea tribulação. A nossa leve e momentânea. Leve porque se comparada com o peso da glória que está preparado. E momentânea, porque vai terminar em poucos anos, enquanto que a glória é eterna, ela não tem fim. Então, comparado com o que me espera, a glória que me espera, o peso de glória que me espera, os sofrimentos dessa vida são leves e momentâneos. Ou seja, o pastor precisa somente ter a perspectiva correta quando ele está sofrendo. Se ele for comparar o sofrimento aqui desse mundo com o sofrimento de outros, ele desanima. Deus, eu não estou vendo em que é que o Senhor está me tratando melhor do que os outros. De que é que adianta servir o Senhor, porque eu levo lapada igual aos outros que não servem ao Senhor. Eu sofro até mais do que os outros. Mas espera aí, meu filho, não é para aí que você tem que olhar. A comparação é entre o agora e a eternidade. Se você fizer essa comparação, isso vale para o crente também, isso vale para vocês também. Se a comparação for essa, os sofrimentos do tempo presente, a glória reservada para nós na eternidade, então você vai achar os sofrimentos presentes como sendo leves e momentâneos. Essa é a segunda comparação que ele faz. Por isso que ele não desiste, porque ele olha para os sofrimentos da perspectiva correta. Terceira comparação, coisas visíveis e coisas invisíveis, no verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Olha que coisa extraordinária. Esse mundo que Deus preparou para nós, por enquanto ele é invisível. Mas Deus quer que nós vivamos vendo o invisível, porque aquilo que você vê, que você toca, que você sente, que você prova, que você experimenta, tudo isso faz parte desse mundo material que um dia vai passar. Se o seu coração está nessas coisas, seu carro, seu apartamento, sua casa de praia, seu marido, seu esposo, seus filhos, seus bens, tudo que você tem, se sua vida, seu coração está nessas coisas, isso tudo vai acabar um dia, e com essas coisas a sua esperança e a sua alegria.
Mas se o seu coração está no mundo invisível das realidades eternas, então você vai olhar para esse mundo de uma outra perspectiva, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Eu não estou vendo Cristo, eu não estou vendo Deus, não vejo o Espírito Santo, não vejo os anjos, não vejo os crentes que já morreram, não vejo a cidade celestial, não vejo o novo céu e a nova terra. Tudo isso eu recebo pela fé, mas essa é a realidade mais real, eterna e fixa do que a realidade material. O problema dos crentes é que eles andam pelos sentidos. Quando a Bíblia, ele vai dizer mais adiante, ele vai dizer que nós andamos por fé. Andamos por fé. Esse é o terceiro contraste. O quarto contraste que Paulo faz, que coloca em perspectiva o sofrimento dele, que faz com que ele não desista, é o contraste entre tabernáculo terrestre e casa nos céus. Capítulo 5, verso 1. Sabemos que se nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Esse contraste Paulo podia fazer muito bem. Qual era a profissão dele? Fazedor de tendas. Era a profissão dele. Paulo sabia fazer tendas, mas ele sabia também que, por mais bem feita que uma tenda fosse feita, ela estava sujeita às intempéries. Ela acabava vazando água da chuva, ela acabava ressecando, as peles ressecando por causa do sol, ela não aguentava por muito tempo o vento e a areia que penetrava, e no fim o tabernáculo, que é outro nome para tenda, acabava se desfazendo. Ele compara o nosso corpo aqui como sendo uma tenda, em contraste com o corpo da ressurreição, que é chamado de um edifício feito por Deus, e que, portanto, não morre, não é destruído, não se corrompe e permanece para todo sempre. Nosso corpo aqui é como uma tenda que vai se desgastando com o uso e eventualmente ela vai se desfazer debaixo dos elementos. Mas aí nós teremos de Deus o corpo da ressurreição, que ele diz que, em contraste, é uma casa, um edifício feita por Deus nos céus que nos aguarda. Então, quando você olha dessa perspectiva, que sua vida aqui é como uma tenda provisória, eu já acampei muito de tenda, né? Porque na minha época os acampamentos eram tudo à base de tenda, não era, Reverendo? Hoje em dia não, o jovem é tudo Nutella, né? Quer ir para hotelzinho, né? Vamos acampar, acampamento de jovem tem que ser hotelzinho, né? Com ar-condicionado. Eu fui acampar de tenda no meio do mato lá com a minha mocidade, né? Então eu sei bem o que é tenda. Os jovens de hoje não sabem, tem que explicar para os jovens de hoje o que é uma tenda, né? Muito bem. Então a nossa vida aqui é comparada com isso. E a vida na glória é essa casa que Paulo diz aqui, um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então esse é o último contraste. São 4 contrastes e que ajudam Paulo a colocar o coração na direção certa e olhar para a realidade da perspectiva correta. Se você olha para o sofrimento, se o pastor olha para o sofrimento no ministério, da perspectiva da eternidade, como Paulo fazia, ele não desanima. Ele não desanima. Ele sabe que o homem exterior se corrompe, mas o interior se renova. Ele sabe que os sofrimentos desse mundo, no fim, eles são leves e momentâneos, comparados com a glória pesada e eterna nos céus. Ele não presta atenção, não vive pelas coisas que ele vê por esse mundo sensível, não é? Sensorial, mas ele vive pelas coisas invisíveis que são eternas. E ele sabe que a vida dele é como uma tenda comparada a um edifício que Deus preparou no céu para ele. Isso que é dito do pastor vale para todos os membros da igreja também. É dessa forma que você devia viver. Você que está passando por sofrimento, doença, angústia, problema financeiro, problema com o filho, problema com o marido, enfim, todos os sofrimentos comuns da vida. Olha para isso da perspectiva correta que o apóstolo Paulo aqui nos ensina. E você vai entender, e você vai encontrar alívio e descanso e coragem para continuar a ser crente, mesmo quando tudo dá errado. Porque ser crente quando tudo está indo bem é muito fácil, né? Agora pergunte a Jó o que é que representa ser crente quando tudo dá errado. Muito bem, esse é o segundo ponto.
Lembra o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou expondo a resposta de Paulo, porque é que ele não desanima. Ele nos anima porque ele cria na ressurreição, creio, por isso falei. Ele não desanimava porque ele olhava para os sofrimentos da perspectiva da eternidade. Ele expõe isso através de 4 contrastes. E agora, em terceiro lugar, ele fala que ele anseia pela ressurreição. Ele já tinha falado da ressurreição algumas vezes, mas agora ele entra mais, ele diz que ele anseia por aquele dia em que ele vai experimentar a ressurreição dos mortos. Veja aí do verso 2 a 5. E por isso, nesse tabernáculo, a tenda que é o nosso corpo, nós gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Paulo diz que ele tem um anseio profundo no seu coração, que ele chama de uma aspiração. Ele diz que geme por isso. Né? Verso 2. Nesse tabernáculo nós gememos, aspirando, desejando intensamente sermos revestidos da nossa habitação celestial. Paulo não somente cria na ressurreição, mas ele ansiava pela vinda de Cristo, quando então ele trocaria a tenda pelo edifício e o seu corpo seria revestido dessa habitação celestial. Era isso que o animava, isso o encorajava, esse é o desejo da sua alma, enquanto que muitos desejam formar-se, não tem nada errado com isso, encontrar um casamento, né? Maravilha, todo mundo anseia por isso, né? Comprar um apartamento, ter a vida financeira resolvida, são desejos comuns e que são lícitos, mas que não deveriam ser o gemido e a aspiração mais profunda do pastor e do rebanho. Aqui Paulo aspira e geme por uma coisa, ele quer que a ressurreição dos mortos chegue. Ele quer que chegue a ressurreição dos mortos. Você me pergunta, pastor, por que ele não pede o céu? Porque o céu, como vocês sabem, é o estado intermediário. A gente morre, vai para o céu, mas não está completo, porque é o nosso espírito, a nossa alma vai para a presença de Deus, mas o corpo, ele vai apodrecer aqui na terra. Quando Cristo vier, ele vai ressuscitar o nosso corpo e nossa alma vai se unir ao corpo ressurreto e glorificado para todo sempre. E é nessa condição de ressurretos que nós entraremos na eternidade e viveremos no mundo novo que Deus haverá de criar para o povo que ele redimiu. E é isso que Paulo anseia. Se você abrir sua Bíblia, se você conhece sua Bíblia, você vê que a esperança e o anseio do cristão é a ressurreição dos mortos. Céu é provisório, né? É provisório. A nossa anseio e a nossa esperança é a ressurreição dos mortos, que é o estado final. E é isso que ele está dizendo aqui, não é? Ele diz no verso 4, nós gememos angustiados pelos sofrimentos dessa vida, pelo pecado que a gente vê, pela rebelião contra Deus, pelo caos que o pecado de Adão e o nosso introduziu nesse mundo. A gente vive angustiado, o pastor vive sofrendo com isso. Ele vê o pecado no rebanho, ele vê o pecado nas pessoas, vê o pecado nele mesmo, e ele geme, Senhor, quando é que nós vamos ficar livres do pecado e dos seus efeitos? Esse é o anseio e a aspiração de todo pastor verdadeiro, e de todo crente verdadeiro também. Senhor, quando é que eu vou me ver livre do pecado no meu coração? Dessa tendência, desse hábito que eu não consigo vencer, dessa prática pecaminosa que me humilha, que me derruba, que me faz passar vergonha diante do Senhor e pensar em desanimar. Senhor, quando? Quando eu me verei livre disso? E a resposta é aqui nesse mundo. Sim, santificação pelo Espírito Santo, incompleta, imperfeita, e finalmente a ressurreição dos mortos, quando o pecado será tirado para sempre de todos nós. Eu não consigo imaginar como é isso, porque minha vida toda eu fui pecador, né? Pode não parecer, mas minha vida toda eu sempre fui pecador. Eu não consigo imaginar, reverendo, como é viver sem pecado. Como será? Maravilhoso, na ressurreição dos mortos eu tenho um corpo, uma alma, um espírito completamente livres, não somente do pecado, mas da possibilidade de pecar.
que é maior do que no paraíso. Adão e Eva foram criados sem pecado, mas eles podiam pecar. Na ressurreição dos mortos, nós não poderemos mais pecar, porque o problema do pecado foi resolvido. E eu, quando penso nisso, eu não sei como é, eu anseio, eu desejo, eu sonho com isso. Como é que vai ser Augusto sem pecado? Porque o Augusto que eu conheço é um pecador miserável, que luta contra o pecado todo dia, o dia todo. Deve ser algo inominável, indizível, não é, que a gente só vai saber quando chegar lá, e que Deus está reservando para nós. Então, é esse anseio que faz com que o pastor não desanime, que faz com que nós não desistamos. Irmãos, só mais um pouco e o Senhor Jesus voltará, e tudo isso será resolvido. Agora, Paulo deixa bem claro, né, que essa esperança só tem quem é crente de verdade. Verso 3, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Se formos vestidos com a justiça, com a roupa de justiça de Cristo, e não nu, como lá na igreja do Apocalipse, que pensava que estava bem vestida, mas Jesus disse, você é miserável, pobre, cego e nu. Pensa que está vestido, mas na verdade você está pelado diante de Deus. Então, é a maneira de Paulo dizer aqui, isso aqui só vale para quem é crente de verdade. Então examine o seu coração. Você tem essa esperança, você tem esse anseio, nós gememos angustiados. E ele faz aqui uma ressalva, para ninguém pensar que ele está com desejo de suicida. Na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos. Eu não estou dizendo aqui que eu quero morrer, mas eu quero ser revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. Porque, evidentemente, alguém vai chegar à conclusão errada do que Paulo está dizendo. Ué, Paulo, se é assim, se lá do outro lado é melhor, né, se nos espera uma vida maravilhosa e que é o fim do propósito, o propósito da criação de Deus com todas as coisas, então por que a gente não morre logo? E tem crente que até pergunta isso, pastor, por que quando a gente se converte, Deus não leva a gente logo para o céu? É porque você precisa aprender por que é que seu Salvador teve que morrer. Você precisa aprender a seriedade do pecado. Você precisa aprender a grandiosidade da graça e do perdão de Deus. E Deus vai fazer isso e vai lhe ensinar isso até o dia que Ele achar certo de tirar você desse mundo. Até lá, o crente não pensa em suicídio, ele não pensa em tirar a sua vida. Ele geme, ele sofre, ele anseia, mas ele diz, somente no teu tempo, Senhor. O Senhor é que deu a vida, o Senhor é que vai tirar no tempo correto. Pastor, é errado pedir que Deus tire a minha vida? Não, errado não é. Se Deus vai atender, é outra coisa, né? Você pode pedir, tem vários exemplos na Bíblia de homens de Deus que pediram para morrer, inclusive aquele profeta rebelde Jonas, né? E Deus não atendeu o pedido de Jonas. Elias pediu para morrer, né? Pediu para morrer, e Deus disse, não, você não vai morrer não, você só vai na hora que eu levar. Então até lá nós gememos angustiados, não desistimos, continuamos no ministério e vocês continuam servindo a Deus, porque, veja só o verso 5, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Penhor todo mundo sabe, eu espero que ninguém saiba o que é na verdade, o penhor, né? Penhor é quando você está liso, quebrado, vai numa loja de penhores ou num banco e você tira uma quantia grande e você penhora uma joia, um relógio, alguma coisa de valor, que é a segurança que você dá àquelas pessoas de que você vai voltar para pagar aquele dinheiro que você pegou emprestado. Espero que nenhum de vocês saiba do que é que eu estou falando, né? Penhorar coisas, essas coisas funcionam como uma garantia. Deus nos deu um penhor de que Ele vai cumprir tudo isso que Ele está dizendo, que é o Espírito Santo habitando em nós. A presença do Espírito no coração e no ministério pastoral é a garantia que Deus dá ao ministro de que não somente está com ele aqui durante o seu sofrimento e sua dor, mas que estará com ele na sua morte, na ressurreição e na vida eterna. O Espírito Santo é a garantia, é o penhor que Deus nos dá de todas essas promessas. Ele nos preparou para enfrentar o sofrimento, nos dando o penhor do Espírito Santo. Como é que funciona isso? Por causa da presença do Espírito Santo no meu coração, eu sinto já um pouco de paz, um pouco da alegria, um pouco da santidade, um pouco do amor,
um pouco da comunhão com Deus que eu vou gozar plenamente na ressurreição dos mortos. O Espírito Santo nos dá um gostinho da eternidade aqui, para que nós nos animemos e nos encorajemos a prosseguir. Foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando o Espírito Santo. E, queridos, quarto lugar, estou terminando. Nunca acredite em pregador quando ele diz que está terminando, viu, gente? Nunca acredite. Isso aqui é muito importante. Só recobrando. Paulo está explicando por que é que ele não desanima. Por que é que ele não desanima? Ele não desanima, primeiro, porque ele crê na ressurreição, por isso ele fala. Ele não desanima porque ele faz comparações entre o sofrimento presente e a glória. Terceiro, ele não desanima por conta da ressurreição, do anseio, do gosto pela ressurreição que o Espírito Santo coloca nele. Em quarto lugar, ele não desanima por conta ele vivia sempre animado, esperando o encontro com o Senhor Jesus. Eu considero de tudo que foi dito aqui, esse aqui extremamente instrutivo. Tudo é instrutivo aqui. Verso 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Percebe o tom? Ele está falando, eu não desanimo, eu tenho sempre bom ânimo. Ele está explicando porque é que ele não, diante dos sofrimentos, ele não desiste. Eu tenho sempre bom ânimo, sabendo isso, que enquanto eu estou no corpo, eu estou ausente do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele sabe que enquanto ele está nesse corpo, ele está ausente de Cristo. Ele quer dizer, ausente fisicamente. Porque Paulo foi a última pessoa que viu Cristo em corpo, no caminho de Damasco. Como ele mesmo diz, que depois de ter aparecido a muitos, por último de todos apareceu a ele. Cristo apareceu no corpo da ressurreição a Paulo no caminho de Damasco, e foi a última vez que Cristo apareceu em corpo. Por isso que Paulo diz, enquanto nós estamos nesse corpo, nós estamos ausentes do Senhor. Então, se você espera um dia, enquanto você está aqui, que Cristo apareça a você no corpo da ressurreição, você está enganado, isso não vai acontecer. Cristo não vai aparecer a você no corpo da ressurreição enquanto você está vivo. Por quê? Verso 7. Porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. É esse o modo de existência que Deus determinou para a sua igreja no interregno até a vinda de Cristo. É que nós andemos pela fé. Eu não vejo Cristo, eu não vi Cristo, você não viu Cristo e você não vai ver Cristo. Porque nós andamos pela fé. Fé em quê? No relato daqueles que viram. E quem são esses? Os apóstolos de Cristo, que nos deram aqui por escrito o testemunho deles da ressurreição. É para isso que Deus levantou os apóstolos. Eles eram testemunhas da ressurreição de Cristo. E é por isso que nós não temos mais apóstolos hoje. Porque um apóstolo era principalmente uma testemunha da ressurreição de Cristo e deixou esse testemunho por escrito aqui. Paulo, Pedro, João, Tiago. Eu não preciso de ninguém hoje, não preciso de um apóstolo vivo hoje para me dizer essas coisas, porque eu, quando abro a Bíblia, eu encontro o testemunho de Paulo, de Pedro, de João, de Mateus, todos eles. Então nós andamos por fé. Você não anda por sentimento, você não anda por emoções, mas você anda pela fé na palavra de Deus. E é isso que muito pastor não entende e muito crente não entende, que ele fica pedindo. Eu confesso, eu já pedi a Deus, se tão somente o Senhor falasse, eu ouvisse a tua voz, porque eu estou confuso, eu não sei o que fazer, estou perplexo. Me dê uma direção, Senhor. Se o Senhor aparecesse num sonho, numa visão, quem sabe o Senhor mandasse um anjo para me dizer o caminho. Deus nunca atendeu essa minha oração. Eu não creio que é por falta de fé, não. Mas é porque está escrito que nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé e não por ouvido. Nós andamos por fé e não por sentimentos. E fé é você receber a palavra de Deus, crer nela e viver por ela.
E foi Deus quem nos preparou para isso. Então, enquanto nós estamos no corpo, estamos ausentes de manifestações físicas, corpóreas, visíveis, sensoriais do Senhor Jesus, porque nós andamos pela fé naquilo que a Bíblia nos diz a respeito dele, e não pela vista. Nós não o vemos ressurreto, mas cremos nele. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Claro, se você me perguntar o que é que você prefere, eu, Senhor, se o Senhor me dá a chance, eu prefiro abandonar o corpo e estar com o Senhor, estar com Ele, com o corpo da ressurreição, pessoalmente, que é o que vai acontecer quando Ele voltar. Por isso que a gente não desanima, por isso que o pastor não desanima. O último argumento de Paulo, por que é que ele não desanima, é que ele sabe que vai ter um dia do juízo, em que ele vai ter que prestar contas ao Senhor Jesus de tudo que ele fez com o corpo. Olha o que ele diz aqui, verso 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo. E o Senhor Jesus nos acolherá. Naquela ocasião, as pessoas sempre me perguntam, para que isso, não é? Dia do juízo. A pessoa, quando crê, ela já não é julgada, já está salva, já está perdoada? Por que o dia do juízo? A resposta é que a sua salvação agora é uma transação individual entre você e Deus. Eu olho para você, eu não sei se você é justificado pela fé, sim ou não. Eu não sei se você é do grupo dos eleitos, sim ou não. Eu não sei se a sua salvação e sua fé é genuína, sim ou não. Então, a salvação agora é uma relação particular e privada entre a pessoa e o seu Deus. É no dia do juízo que Deus vai tornar público quem de fato creu, quem era de fato filho dele ou não. É por isso que é preciso esse tribunal, esse dia do juízo, em que Cristo vai chamar o seu povo e vai dizer, esses são aqueles que creram em mim, e viveram, e morreram por amor a mim e pela fé. E nós então estaremos naquele dia. Paulo sabe que é esse dia da vindicação pública da igreja, que ela é chamada inclusive de invisível na teologia reformada, exatamente porque nós não sabemos quem são. Só naquele grande dia que nós saberemos. Por isso que o juízo é necessário, para que Deus mostre e apresente ao mundo o seu povo, que só Ele conhece. Só Ele conhece. Paulo sabe que vai ter esse dia, e naquele dia ele quer ser encontrado no meio daqueles que Cristo vai acolher, e que Cristo vai recompensar e vai abençoar e vai apresentar ao mundo como sendo, de fato, parte do seu povo. É por isso que Paulo se esforça aqui nesse mundo para ser agradável a Cristo. E é por isso que ele não desanima, porque ele sabe que esse dia do encontro haverá de acontecer. Eu quero terminar aqui, já creio que me alonguei demais, eu quero terminar aqui com uma ou duas aplicações para nós. Em primeiro lugar, eu sei que aqui há vários colegas pastores que vieram prestigiar esse momento, não é? E agradecer a Deus juntos pela vida do nosso querido irmão reverendo Robson. Colegas que talvez estejam amargurados, magoados com os sofrimentos do ministério e dessa vida. Lembremos do nosso Senhor e Salvador, a quem nós representamos como pregadores, e dos sofrimentos dele por nós. Lembremos que nós somos vasos de barro destinados a ser quebrados para que através de nós a vida do Salvador se manifeste. Medite que os sofrimentos pelos quais você passou, está passando, nada são comparados com a glória que haverá de vir. E cobre ânimo, colega, não desanime, não deixe o seu coração se ressecar com as agruras do ministério. Não guarde uma raiz de amargura, uma frustração no coração que vai impedir que você seja um canal de bênção para os membros da sua igreja que estão sofrendo mais, inclusive do que você, mais inclusive do que você. Também uma palavra aqui aos colegas que estão se sentindo inúteis, talvez porque não estão mais atuando no ministério ou acham que
o ministério deles não tem valor. Até o final da nossa vida, nós seremos vasos a serem quebrados para a honra e glória do nosso Salvador. A nova geração, isso aqui é importante, a nova geração carece de exemplos. Vem uma nova geração de ministros do Evangelho aí, mas eles precisam de exemplos, eles precisam olhar para aqueles que terminaram bem, porque mais importante do que começar bem é terminar bem. A quantidade de pastores que caem pelo caminho, que não chegam bem ao final, é muito grande. E a nova geração precisa de exemplos, precisa de referenciais. Portanto, não desista, querido colega, irmão. Uma palavrinha aos membros da igreja, aos irmãos em Cristo. Não desista também, isso que foi dito aqui se aplica a você também. Essa palavra é para você também. Os sofrimentos dessa vida têm como objetivo quebrar sua confiança em você mesmo, para que você deposite completamente a sua esperança nas coisas celestiais, para que você aprenda a andar pela fé, e não pelo que você sente, pelo que você tem ou pelo que você vê, para que você aprenda que as coisas que nos aguardam, em comparação, são muito melhores, maiores, do que os leves e momentâneos sofrimentos que nós passamos aqui.